Preciso de uma denominação para mim ter salvação? É sobre esse assunto que nós vamos ver agora. E se você chegou aqui pela primeira vez, esse é o canal Ministério Obreiro Aprovado. Eu sou o pastor Antônio Carlos e quero convidar você para receber os conteúdos. Para isso, eu quero te pedir, assine o canal, inscreva-se, para que você possa receber aí todo o conteúdo da Bíblia Sagrada. Ok? Então, vamos responder essa pergunta lendo aqui em Mateus, começando por Mateus, o estudo que diz, Mateus 18, versículo 20, que diz assim: pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Foi palavras do próprio Jesus. Jesus está querendo dizer o seguinte, que não importa o lugar aonde você esteja. O importante é que estejam reunidos no nome dele. Agora, leia o versículo 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra também será ligado no céu. E tudo que desligar na terra será desligado no céu. Então, independentemente do lugar, se tiver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, e diz a Bíblia que aquela ligação ali, está ligado no céu. Veja bem, olha o que a palavra de Deus diz. Se 2 de vós concordardes acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está no céu. É o versículo 19. Então, dentro desses 3 versículos, nós podemos entender o seguinte, que uma vez que as pessoas estão reunidas, né, independentemente do lugar, mas elas estão reunidas em nome de Jesus, elas estão ligadas. E o que Jesus afirma? Que tudo que liga na terra também é ligado no céu. Então, o que acontece? Essa comunhão, essa ligação que eu tenho com você, você comigo, e nós temos no ajuntamento, na reunião dos cristãos, então, independentemente do lugar que seja, essa ligação é ligada no céu. Então, isso é chamado de comunhão. E eu não posso, assim, ignorar essa questão da comunhão, porque é uma ligação que há entre uns e outros que creem em Jesus, né? Ele disse que ele vai estar no meio dessas pessoas que têm essa comunhão. Então, logo, eu preciso estar reunidos, agora, independentemente do lugar, né? Então, nós vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 2, fala que quando o Espírito Santo desce, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Então, vamos ver aqui, Atos dos Apóstolos, sem demora, no capítulo 2, que diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, foi quando aconteceu a descida do Espírito Santo prometida por Jesus. Então, observa só, essa reunião, essa ligação estava acontecendo e eles estavam reunidos no cenáculo. Vamos ver, eles estavam reunidos no mesmo lugar e quando o Espírito Santo desceu. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz no versículo 14, todos esses perseveravam unidos em oração e súplica com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Jesus disse para eles, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto você sejais revestido de poder. Lucas capítulo 24, versículo 50. Então, o que acontece? Após a ascensão de Jesus aos céus, então Jesus ordenou, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que eles ficassem em Jerusalém e que eles fossem revestidos de poder. Veja aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz, mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós, a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós,
e ser-me-eis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, eles então se dirigiram ao cenáculo, onde eles perseveravam unidos, né, no mesmo lugar, ali em oração, esperando a promessa da descida do Espírito Santo. E isso aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? E a partir daí, nós observamos que eles estavam sempre juntos. Veja aí, após a ascensão de Jesus, nós podemos até dizer o seguinte, que Lucas capítulo 24, versículo 53, diz assim, então eles o adoraram e voltaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Então, eles estavam sempre juntos, no mesmo lugar, obviamente, né? Não havia uma dispersão, né? Não havia ninguém separado, mas eles estavam sempre juntos. Aí o lugar podia ser no templo, podia ser numa sinagoga, podia ser no cenáculo. E o importante é que eles estavam sempre juntos. Essa ligação, essa comunhão, ela precisa existir. Aí talvez você me pergunte, mas eu preciso de uma denominação? Não, a denominação é uma instituição. A instituição, ela é uma organização, né, que tem o seu CNPJ, que tem a sua documentação, né, que te fornece uma carteirinha, que te reconhece, né, para você fazer um registro, os seus dados, enfim, um sepultamento, enfim. Essa é a organização. Você não precisa disso. Obviamente, nós precisamos entender que, uma vez que você faz parte, atualmente, em 2024, do corpo de Cristo, obviamente nós não podemos comparar com aquele tempo, né? Naquele tempo não havia um CNPJ, não havia a questão do documento, da questão documental. Todavia, Atos capítulo 6 vai dizer que eles repartiam, eles criaram uma equipe de diácono para atender a necessidade das viúvas. Então, naquele tempo não havia a instituição, não havia essa organização toda. Então, nós não podemos comparar, né, hoje com aquele tempo, né? Obviamente que organização, papel, nada disso pode salvar você, nem CNPJ, nem placa de igreja, de jeito nenhum. Você não precisa disso. Todavia, você precisa estar reunido. E quando nós estamos reunidos, nós precisamos aprender com alguém. Então, nessa comunhão que havia o quê? Os apóstolos, né? A Bíblia diz, vamos ver aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41, diz que os que de bom grado receberam a palavra foram batizados, e naquele dia agregaram quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, nessa reunião, nesse ajuntamento, como nós dissemos lá no início do vídeo, que tem que ter, independentemente do lugar, essa comunhão, ela acontecia sob uma liderança dos apóstolos, porque primeiro lá em Efésios, né, a Bíblia diz que Jesus deu uns para apóstolos, outros para doutores, outros para pastores, outros para evangelistas, e simplesmente, se você faz parte do corpo de Jesus e tem essa comunhão, você precisa reconhecer os que estão acima de você, aqueles que estão lá à frente, para nos ensinar a palavra de Deus. Nós não podemos ignorar isso. Mas denominação não salva, placa de igreja não salva, organização, instituição não salva. Obviamente que não. Atualmente, hoje, existe a necessidade de se ter um CNPJ, né? Existe a necessidade de se ter a documentação, de fazer a ata. Nós não podemos ignorar isso, porque a palavra de Deus, ela diz, lá em Romanos 13,
que nós precisamos, né, nos submeter às autoridades. Assim como nós nos submetemos às autoridades quando nós vamos, arrumamos um emprego lá, ao chegar, nós precisamos respeitar e obedecer àqueles que foram colocados acima da gente, né? Da mesma forma, na escola, quando nós vamos para a escola, nós nos deparamos lá com as pessoas que foram colocadas, preparadas para nos ensinar, que é a professora, a diretora, e nós precisamos respeitar isso, né? Nós não vivemos independentemente. Até mesmo quando nós nascemos, nós já nascemos debaixo de uma autoridade, que é o nosso pai, que é a nossa mãe. Com eles nós aprendemos, e até mesmo quando nós nos tornamos adultos, nós não somos totalmente independentes. Nós estamos, sim, sujeitos às autoridades, né? Tanto jurídica, quanto submisso, sujeito às autoridades judiciais, enfim, o judiciário, as leis, enfim, nós estamos debaixo de autoridade. Então, nós não podemos negar isso. Na igreja é a mesma coisa. Você vai aprender com alguém, você não pode dizer, não, eu não faço parte de uma denominação e tal, mas você precisa estar junto, né? Precisa estar junto, precisa aprender com alguém, precisa partir o pão, precisa compartilhar nas orações, consolar uns aos outros. Então, respondendo à pergunta, a Bíblia diz, ela diz aqui em Atos dos Apóstolos, diz aí, versículo 46, perseverando unidos todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. Então, todos os dias era no templo, era nas casas, era nas sinagogas, era no cenáculo, eles estavam reunidos. E Jesus estava ali no meio deles. Por quê? Jesus disse, aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei no meio delas. Então, você precisa de uma denominação para você ter salvação? Não. A salvação, ela nos foi dada por intermédio do sacrifício de Jesus. Só que, por nós vivermos em um século 21, em 2024, você não pode negligenciar. Por exemplo, você não pode negligenciar e ignorar o seu CPF, a sua identidade, os seus documentos. Não. Por quê? Porque você está debaixo de uma autoridade, né? Então, se puxar lá na Receita Federal, você vai descobrir que todo mundo sabe onde você mora, quem é você, através dos seus dados pessoais, entendeu? Então, você não é independente. Assim que nasce, tem que registrar lá no cartório, né? A certidão, enfim. É dessa forma, né? Quando você vai servir o quartel, também a mesma coisa, encontra lá os superiores hierárquicos, né? Então, nós precisamos entender isso. Denominação não vai salvar, mas ela tem a sua parte de contribuição para servir melhor você, para atender você, para que as coisas funcionem de uma forma melhor, né? Dizer que denominação salva, não salva, né? Denominação é uma organização. Então, embora você esteja em comunhão, no partir do pão, nas orações e tal, no templo, onde tem lá a denominação, né? Não se preocupe com isso, porque o mais importante não é o que você tem, não é onde você está, mas é a comunhão que você tem com os seus irmãos. Então, permaneça no corpo de Cristo. Olhe para Jesus. A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 12, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador
o Salvador da fé, né? Não olhe para a placa de denominação, não olhe para denominação, não olhe para organização, olhe para Jesus Cristo. Ok? Muito bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha entendido, e se você gosta de estudar a Bíblia, eu quero convidar você para estudar conosco e conhecer os nossos cursos de treinamento. Vai ficar aqui abaixo na descrição do vídeo. E deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo, ok? Que Deus te abençoe e vamos até o próximo vídeo. Fique com o Senhor.